Olá, Votorantim, seja bem-vindo. O Debate dos Fatos começando, aquele programa que você já sabe, todas as sextas-feiras, nós aqui, debatendo os principais assuntos que foram notícia durante a semana. E, basicamente, assuntos que dizem respeito à nossa cidade e à nossa região também. Sempre nós temos um convidado especial que possa estar nos ajudando a debater aqui os assuntos da semana, e hoje não vai ser diferente. Durante, acho que desde quarta-feira que a gente já está fazendo aí o anúncio, de quem estaria aqui hoje. Então você que está mais ligado na TV Votorantim já sabe de quem quem é que nós estamos recebendo aqui nessa noite, mas você que não sabe, que só acompanha o debate dos fatos e não tem tempo de acompanhar a programação da TV Votorantim, vai esperar mais um pouquinho só, vai ficar na curiosidade aí, para que eu possa apresentar o nosso convidado de hoje à noite, tá bom? Antes disso, eu vou agradecer aqui os nossos parceiros e falar dos brindes que nós temos para sortear no final do programa. Nós temos aqui uma pizza da Simone Pizza, que já é nossa parceira há muito tempo. Nós temos um brinde surpresa da boutique Oasis, aquela boutique erótica que fica aqui na 31 de março, 772. Nós temos também 3 lanches lá da Eugênia Lanches. 3 lanches. Só tem um detalhe, hein? Toda semana eu falo, só não vale o X-Tudo. Vai chegar lá e pedir justo o X-Tudo, Tem aquela história do óleo de motor de carro que eu já contei aqui, que foi aquela experiência que a gente teve, A pessoa deu o óleo, chegou lá, quem ganhou o brinde exigiu o óleo que queria. E não é justo, Se o comerciante já é parceiro nosso e coloca aí as regras para poder ser parceiro, vamos respeitar, até para que ele possa continuar parceiro nosso sempre. Então, um abraço para o Vinícius, que é o proprietário lá do lanche, do Eugênia Lanches, e está oferecendo 3 lanchão aqui, como diz os meninos aí, 3 lanchão da hora. Tem também uma camiseta da Billboard, que é uma camiseta feminina para fazer ginástica. Tem um sacão de pipocas crack, aquela pipoca gostosa. Tem um vale compras da Lígia Lima Modas, que fica ali na Otávio Augusto Rangel, 949, no Rio Acima. Que também trabalha com moda feminina, moda masculina e moda tamanho grande, aquela GG, Você que às vezes tem dificuldade de achar um tamanho maior, é só passar na Lígia Lima Modas que você vai encontrar. Tem um carrinho de bebê da Sara Fotos, um carrinho muito bonito, não está aqui agora, mas é um carrinho lindão. Tem locação de trajes da Renata Locações, tem uns potão de sorvete, do nosso amigo Rogério, que está sempre parceiro nosso aqui. Tem uma locação de trajes da Renata Locações também, que você já pode, quem ganhar já pode ser padrinho de casamento. Nós temos dois kits de 5 convites para ir a família toda. Inclusive, se a família tiver 6 pessoas, é só avisar aqui na hora que vir buscar o presente, que a gente dá um a mais. O que a gente quer é ver a família toda indo lá para o Hopi Hari. Então, a gente calculou pai, mãe e 3 filhos. Mas se por um acaso você tem mais do que 3 filhos, é só avisar a Hortência aí que ela vai dar um convite a mais. Então, são 2 desses, olha, tá aqui, ó. Então, ligue e participe. Temos também uma camiseta da TV Votorantim, uma bolsa da TV Votorantim. Tem ainda o cafezão, aquele café colonial lá da Soriana, que é aquela padaria que nos orgulha muito, quando chega algum amigo aqui de fora, é lá na Soriana que a gente leva para tomar um cafezinho, porque a gente sabe que não vai passar vergonha. Tem também 2 almoços do Pintaí, então você que ligar aqui e ganhar, vai poder almoçar com a esposa lá no Pintaí de segunda a sábado. Quero mandar um abração para Keila. Tem um frango do Gaguinho, gente, quanta gente que gosta de participar aqui com a gente, Um frango assado do Gaguinho, frango diferente, que vem frango com batata. E tem uma flor artesanal que foi a Cida Nobre que trouxe para nós. Ela trouxe agora há pouquinho aqui e é um arranjo de flor muito bonito. Puxa, já ia esquecendo, tem mais isso aqui, Saldanha. Olha, uma caixinha de chocolate branco, ouro branco. Esse aqui foi um oferecimento do Maluxo, que mandou para nós aqui, ó.
Tá bom? Nossa Senhora, quanto prêmio, hein? Quanto brinde, quanta coisa boa aqui. Bom, deixar de rodeios agora, né? E vamos ao nosso convidado de hoje à noite. Eu, particularmente, me sinto assim muito honrado, que é uma pessoa que eu conheço, não é de hoje, tanto no âmbito profissional meu como jornalista, mas também na questão pessoal. É um amigo, mas podem ficar tranquilo, como eu sempre falo quando senta aqui do meu lado um amigo, eu sei muito bem separar as coisas, né? E quando ele é convidado, também já sabe, né, que eu estou aqui fazendo a sua vez, estou aqui fazendo aquelas perguntas que você gostaria de fazer. Então, eu só confesso que é uma pessoa que faz parte do meu relacionamento, porque eu sei da confiança que vocês têm, não só em mim, mas também na TV Votorantim. Eu estou falando dele, ex-prefeito de Sorocaba, aliás, é um marco, né, na administração pública aqui da região, influenciou até a forma de governar de outras cidades aqui da nossa região, né? Várias cidades buscaram a fórmula de fazer uma cidade mais prazerosa, uma cidade visualmente falando melhor de se viver. Várias cidades, eu me lembro de uma cidade chamada Cesário Lange, quando eu estive com o prefeito de Cesário Lange há um tempo atrás, e comentei como a cidade estava bonita, ele me respondeu justamente isso, falou, a minha inspiração é a cidade de Sorocaba. Ex-deputado estadual, ex-deputado federal, e você já deve saber de quem eu estou falando. Estou falando dele, Renato Amari. Doutor Renato, prazer tê-lo aqui com a gente, muito obrigado por aceitar o convite. A gente sabe que hoje, dentro aí das suas atribuições à frente do PMDB estadual, né, um dos PMDBs mais importantes do interior de São Paulo, a sua agenda não está nada fácil, né? Então, desde já, eu agradeço a aceitação do convite de estar aqui com a gente. Muito obrigado, Wellington. Boa noite a você, obrigado pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui nessa famosíssima TV Votorantim, né? Cantada em verso e prosa, não só em Votorantim, mas em Sorocaba e em várias cidades da região. Queria aproveitar aqui, cumprimentar o meu querido amigo, companheiro, Eric Romero, que está aqui, presidente do PPS de Votorantim e secretário da Câmara Municipal de Votorantim. Cumprimentar o Labrego, que é o nosso presidente do PMDB de Votorantim, tá? Ele é vereador de 11 mandatos. Queria comentar o Alexandre Rubim, também meu assessor, minha esposa Margarete, Meg, que está sempre me acompanhando nos eventos na área de comunicação, jornalista que é. E cumprimentar o Saldanha, a Mônica, todo esse pessoal pelo qual me sinto assim, muito à vontade de estar junto, até porque somos mais do que conhecidos, nós somos realmente amigos, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Agora, estou sabendo também que esse programa é um programa que pega fogo. Às vezes. Estou querendo ver como é que funciona o negócio aqui. Às vezes pega fogo, sim. Isso depende muito aí da então vamos combinar uma coisa, você pergunta o que você quiser, eu respondo o que eu puder, tá bom? Olha lá, hein? Olha lá, você que está em casa ouviu, hein? Então fique à vontade você também. Quero também cumprimentar a Meg, né, que é companheira, amiga de profissão, jornalista, já trabalhamos juntos também. O Eric Romero, vereador, pessoa que está sempre participando, pessoa muito ativa, um jovem aí que está fazendo toda a diferença na Câmara Municipal da nossa cidade, participa ativamente na comunidade ali do Vossoroca, na comunidade de Nossa Senhora Aparecida, e o velhinho sapequinha, como diz o barbudo da avenida, né? O Labrego consegue ser assim político mais tempo do que o próprio Sarney, né? Que olha que o Sarney tá na estrada há bastante tempo, mas o Labrego consegue tá mais tempo na política do que o próprio Sarney. Bom, mas vamos lá, ela está chegando aqui, está se arrumando, se preparando, colocando o microfone. A Luciana Lopes acabou nesse instante de fechar a edição de amanhã da Gazeta de Votorantim e acabou de chegar aqui, está toda feliz, porque essa semana terminou cedo, né? Semana passada, que nós tivemos aqui,
O ex-prefeito Pivetta, foi o Pivetta semana passada? Foi. E a Luciana não participou porque a edição da Gazeta fechou meia-noite. Hoje, 8h15, bem mais cedo. Boa noite, Luciana Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite ao nosso convidado, o Renato. Boa noite a todos os presentes aqui no estúdio e a você, telespectador, que mais uma vez nos acompanha aqui no Debate dos Fatos. Ligue, o Wellington já deve ter falado todos os prêmios que você vai concorrer. Se você ligar, 3247-1010, você liga, concorre a prêmios, ainda por cima deixa a sua mensagem, a sua opinião e também faz a sua pergunta aí ao nosso convidado. Estamos ao vivo agora, hoje, sexta-feira à noite, e esse programa também está ao vivo pela internet, www.tvvotorantim.com.br. Liga aí para o pessoal, fala para o pessoal ligar na internet para nos assistir. O pessoal lá de Sorocaba, que não tem a Supermídia, também vai poder nos acompanhar. E se você está nos assistindo no domingo, você está assistindo a nossa reprise, mas não perca, porque esse programa está ótimo, não é, Wellington? Sem dúvida nenhuma. Pessoal de Sorocaba, Jardim Botucatu, que liga toda semana, Vila Carvalho, Vila Santana, Parada do Alto, Jardim Sabiá, João Romão e o pessoal aqui do Campolim, né? Que tem ali, a Supermídia chega em alguns desses lugares, em outros lugares você está acompanhando pela internet, que a gente já sabe qual é o nosso público. Mas vamos começar aqui batendo um papo, então, com o ex-prefeito de Sorocaba, Renato Amari. E a primeira pergunta, né, é a respeito da eleição passada, do ano passado. Renato, como que você saiu dessa eleição do ponto de vista... não só na questão pessoal, que foi uma eleição um tanto quanto tensa, vamos dizer assim, a pressão foi muito grande, a gente acompanhou bem, né? A gente viu a forma com que ela decorreu, mas a surpresa maior para todos nós foi a sua rápida recuperação no ponto de vista político, né? Você passou alguns dias, descansou alguns dias e já estava envolvido aí nas questões do partido. Agora, eu pelo menos não ouvi você fazer aí um balanço de como que você saiu dela, né? Como que... Tá bom. Boa noite, Luciana. Boa noite. Muito obrigado por me receber aqui. E aos espectadores também que nos assistem agora aqui em Votorantim e na região. Mas realmente foi uma eleição anômala, vamos chamar assim. Uma eleição que começou com um primeiro turno com a nossa vitória. Nós chegamos a ganhar por uma diferença bastante grande, quase 20 mil votos de diferença entre nós e o segundo colocado. E estávamos vencendo as eleições pelas pesquisas até uma semana, 5 dias antes da eleição, por uma diferença de 7 a 8 pontos. De repente, em 4, 5 dias, a coisa foi virando e vários fatores, várias coisas foram acontecendo que acabaram culminando com uma derrota com uma diferença de 3 mil votos. Uma cidade, né, que nem Sorocaba... 427 mil eleitores e por 3.200 votos a gente não conseguiu. Ele virou, né, os números viraram e acabamos perdendo a eleição. Aí, na avaliação, o que poderia ter acontecido, a gente verificou que, no segundo turno, nós tivemos 87 mil eleitores que não foram votar. Então, eu tinha com 87 mil sem votar e perdemos por 3.200 votos. E a gente, depois que terminou tudo, olha, se eu fui sair mesmo, você me desculpe, eu pensei que já tivesse ganho a eleição, eu fui passear, fui para a praia, outro foi não sei aonde, almoçar com a família. Então, um dos fatores foi esse, o outro foram fatores políticos de última hora, de panfletagem nos bairros da cidade de madrugada, falando coisas feias sobre a gente. Isso já aconteceu comigo lá para trás, você que me acompanha há tanto tempo, essas coisas acontecem, nós não sabemos fazer esse tipo de política, e se for para fazer esse tipo de política, não contem comigo na política, né? E vários fatores, aqueles que achavam que já ganharam, deram uma amolecida na reta final. Não adianta justificar. Eu costumo dizer a todos, e fiz o discurso no mesmo dia, que minutos depois de ter visto o resultado, eu disse que isto foi a vontade de Deus, não adianta.
não era para eu assumir. Alguma coisa aconteceu, e eu acredito muito nessas coisas, né, que me deram assim a possibilidade de não vencer a eleição. É claro que eu queria vencer, lutei para isso, trabalhei muito, trabalhava 18 horas, 20 horas por dia, né, todo mundo sabe disso, né, mas realmente foi o que aconteceu. E eu deixei na mão de Deus, e eu acho que acabou acontecendo uma coisa boa na minha vida, né. Eu consegui ter uma votação muito expressiva, consegui o apoio da população, assim, de consolar, buscar consolar a nossa equipe, principalmente a minha esposa, Meg, meus filhos, né, me consolando, né, e nós vamos para frente. Eu tenho uma missão, enquanto presidente do PMDB municipal, enquanto coordenador regional do PMDB também, e enquanto membro da comissão executiva estadual, onde lá a gente debate 4 vezes, quase que por mês, toda terça-feira a gente debate assuntos atinentes à política municipal, estadual e federal. Então é um outro aprendizado para mim, e eu estou gostando do que eu estou fazendo. E Renato, dentro dessa derrota, né, e vendo o quadro que se apresenta hoje na cidade de Sorocaba, o que está mais público aí, o que mais está se falando é o número de obras que não se entrega, né? Foi uma herança que foi deixada do prefeito anterior para esse, e essas obras não é entregue para a população. Nós já estamos no 10º mês do ano, entrando para o 11º, e essas obras não são entregues. Essa é uma dos motivos que leva você a pensar que talvez não era a hora, Deus sabe o que faz. Você acha que seria um abacaxi na sua mão, que você talvez não tivesse condições também de resolver? Olha, porque a população está pressionando. Em toda a minha vida eu nunca tive nenhum tipo de medo, de receio, de temor de enfrentar uma adversidade. Agora, eu iria, se tivesse vencido, enfrentar uma adversidade muito grande, porque essas obras paradas, cada uma é parada por uma razão. Umas que a licitação que não tem empenho, outra que não foi feita a licitação da ponte aqui no Rio Sorocaba, fizeram a ponte, mas fizeram a ponte errada, ficou um nível de 1 metro, né, acima do nível projetado. Não tem a licitação, na licitação não tinha a cabeceira da ponte, quer dizer, eu nunca vi fazer uma ponte sem cabeceira. Que, aliás, né? É vizinha nossa. É vizinha aqui, né? Praticamente na divisa de Sorocaba com Votorantim. Quer dizer, escolas que foram feitas sem estrutura, e nós já descobrimos isso, sem fundação, sem estrutura, né? E que pode cair a qualquer momento, e o prefeito atual, de forma correta, não deixou as crianças entrarem lá, porque perceberam o que foi feito. Não é? Várias ações que foram deixadas de fazer, porque o dinheiro não dava para fazer do jeito que estava no projeto e que foi licitado. Então, essas dificuldades, independentemente do prefeito eleito, o governante estaria passando por elas? Sim. Agora, existe uma coisa que se chama gestão, né? E se tem alguma coisa que eu aprendi a fazer, enquanto empresário, enquanto advogado, tá, foi saber gerir. E foi isso que nós fizemos. Os 8 anos nossos, nós trabalhamos com um orçamento, enquanto prefeito, com um orçamento de 160 milhões no ano. Hoje o orçamento de Sorocaba é 2 bilhões de reais. Eu não tenho nem ideia do que é esse dinheiro, em quantas carretas Scania cabe esse dinheiro, porque eu não tenho nem ideia disso. Só sei que é muito dinheiro, né? E nós fizemos, ainda com essa dificuldade financeira, a gente conseguiu fazer mais de 2.000 obras e terminá-las. Nenhuma obra ficou entregue sem ser terminada para o futuro, para o prefeito que me sucedeu. Então, Wellington, eu ia trabalhar muito, para botar a casa em ordem, mas já fiz isso uma vez. Em 97, quando eu assumi, todo mundo sabe, o Eric estava com a gente lá, a Meg com a gente, o Alexandre, sabe como nós trabalhamos, né?
como nós tapamos os buracos, construímos escolas que não existiam, iluminação pública que não existia, área da saúde não existia. Isso quando você recebeu a cidade. Quando eu recebi a cidade. E a gente conseguiu, com muito menos dinheiro, fazer muito mais coisas. Então, você não vê uma diferença assim, que quando você recebeu Sorocaba, eu me lembro claramente, né? Era uma cidade que pouca coisa se tinha para oferecer para a população. Eu diria que nenhuma. Nenhuma. No caso de agora, percebeu-se que, num prazo aí de 1 ano, se correu para começar obras, uma questão até eleitoreira, pensando nas eleições, iniciou-se várias obras, né? E essas obras não foi entregue para outro prefeito sem terminar. Essas obras, você concorda que ela foi feita de uma forma pensando nas eleições? Tudo leva a crer que sim. Sim. Óbvio que se você faz no último ano de governo obras que você sabe que não vai terminar e diz que vai terminar, é só a posição eleitoral. Isso o Ministério Público vai ter que ver, o Tribunal de Contas vai ter que ver, nós vamos ter que fazer essas avaliações. Os poderes constituintes desse país vão ter que analisar todas essas ações praticadas pelo prefeito que me sucedeu, para esclarecer. Não é para procurar a culpa daqui e de lá, mas para esclarecer a nós. Né? Uhum. Como nós queremos esclarecimentos também dessa morte dessas 7 pessoas que o muro caiu em cima delas e que até hoje ninguém sabe quem são os culpados, se existem culpados. Então, o poder constituído tem que fazer, através de investigações, prestar contas para a população, para os cidadãos e principalmente para as famílias, né, das vítimas, né, o que aconteceu e de quem é a culpa. Aliás, a justiça, ela e muitas vezes, ela acaba deixando assim, a desejar por essas e por outras, né? Realmente, essa questão do shopping lá de Sorocaba, a construção do shopping, a gente debateu muito aqui, o Cortez cobrou muito das autoridades. Ontem nós recebemos aqui o promotor Wellington Veloso, é promotor mesmo? Eu sempre confundo aí os cargos dessas autoridades. Promotor da Vara da Infância e Juventude de Votorantim. E ontem o Dr. Wellington foi questionado, perguntado aqui pelo Cortez, justamente sobre isso, porque realmente a gente se sente como se fizesse parte de uma dessas vítimas, né? Porque como foi lá o médico, foi lá o taxista, enfim, ali é um trecho que todos nós que estamos aqui, né? Impossível que não passou ou não passe, né? Então poderia ser um de nós. E realmente a justiça está demorando bastante em dar uma resposta. Agora, eu particularmente, aí já é uma opinião minha, né? Quando é o ladrão de galinha, as coisas são bem rápidas e se resolve facilmente, né? A gente tem um trabalho aqui na cadeia feminina de Votorantim e a gente sabe o tipo, né, de crime de várias pessoas que estão aí, né? De várias pessoas que estão aí. Que eu me lembro assim de uma rapidamente que a Luciana, inclusive, sempre conversava com ela. Era uma moça que roubou uma lata de leite porque se desesperou porque o filho não tinha. Claro que não justifica, né? Ninguém pode sair roubando aí para poder dar o que comer para filho. Mas ficou presa aí um bom tempo. Então a gente também fica indignado quando vê certas coisas acontecendo e não tendo uma resposta da justiça. Bom, Renato, a gente vai voltar daqui a pouquinho falar do governo municipal, né, de Sorocaba, do qual você tem uma experiência bem grande. Luciana, já temos perguntas aí, não? Sim, com certeza, muitas pessoas ligando. Começou o programa, anunciou convidado, o telefone não parou 1 minuto até agora, 1 segundo, né? Agradecer aí a Joelma, que está recepcionando os telefones, a Mônica também. O secretário de governo, Marcos Trinca, mandou um abraço ao Renato Amari, ligou aqui. Aliás, deixa eu só comentar e fazer um parênteses, né? Eu falo demais às vezes, mas às vezes não tem como fugir. Eu fico muito contente, fico muito feliz, porque é essa política que a gente gostaria de ver sendo praticada, né? As coisas serem separadas. O Marcos Trinca faz parte do governo municipal, mas tem um respeito, tem um carinho pelo Dr. Renato Amari, independente do cargo e da função e do grupo político que ele está,
passou a mão no telefone, ligou aqui e deixou o seu abraço para o Renato. Um dos primeiros a ligar ainda. Eu queria cumprimentar o Marcos Trinca, a Laura, sua esposa, né? Gente fina, um casal muito amigo, né? E mandar um grande abraço e esperando a visita deles lá em casa para a gente tomar um cafezinho e, como diz assim, prosear um pouquinho. Com saudade do Marcos e da Laura, viu? Maravilha. A Maria Lúcia de Lima, do Vossoroca, manda abraço a todos nós e ao Renato. Rubens Pereira, da Vila Garcia, nos acompanha. O Douglas Mariano Aires de Meira, do Vossoroca, também manda abraço a todos. Aurelino Domingues de Jesus Júnior, da Barra Funda, também está aqui conosco. O Mendonça, lá do Bar do Mendonça, do Jardim Primavera, ele que não perde uma edição do Debate dos Fatos. Agradecemos aí a sua audiência e de todos os frequentadores aí do seu estabelecimento, Jardim Mendonça. Primavera fica lá perto do Tatiana, né? Isso, fica próximo ao Novo Mundo, na realidade, isso. Se o senhor Renato Amari for eleito deputado de Sorocaba, poderá ter de volta... fazer a pergunta? Eu que vou fazer a pergunta se ele vai ser candidato. Não, né? mas ele não está perguntando se vai ser candidato, ele já está supondo que vai ser candidato, que vai ganhar e o que... Mas se o Renato responder para ele, a minha pergunta não, mas pergunta, agora tem que terminar a pergunta. Vamos ver. Sorocaba poderá ter de volta a FABs, visto que a cidade é considerada o berço do tropeirismo? FAPs, é o que? FAPs. Quer responder já? É. Isso daqui eu acho que é uma ação do Poder Público Municipal, né, da FAPs, né? No meu tempo, eu não era nem político ainda, a FAPs era uma coisa maravilhosa em Sorocaba, era perto do Scarpa, ali onde é o Sorocaba Shopping hoje, e funcionava, e a gente ia ver os cavalos, os tropeiros, que é a marca registrada de Sorocaba, né, os bandeirantes, do tempo dos bandeirantes, mas é uma ação municipal. O deputado pode, no máximo, arrumar alguma verba, alguma emenda, através de emenda, para que haja recursos financeiros para a obra. Mas Sorocaba eu acho que Sorocaba tem bastante dinheiro para voltar a fazer a FAPs enquanto responsável por esse tipo de ação. Por falar em verbas parlamentares, Wellington, se você me permite... Fica à vontade, já vou riscar aqui, já que você vai fazer a pergunta que ia fazer, mas pode fazer. Quando o senhor era deputado, o senhor destinou várias emendas parlamentares para o município de Votorantim. Porém, essa destinação dessas verbas, elas não vêm no mesmo ano em que a cidade é indicada. Até, se eu não me engano, até neste ano ainda está vindo verbas que o senhor deixou lá à disposição da cidade. Como que funciona esse trâmite, visto que o senhor não está mais lá em Brasília para acompanhar e a cidade, ela corre o risco dos novos administradores não saber disso e perder essas verbas? Ou ainda tem verba ou não tem? Aliás, olha, eu me metendo de novo. Sorocaba, Santa Lucinda, essa semana recebeu uma notícia lá que deixou todo mundo com um sorriso de orelha a orelha, né? R$1 milhão. R$1 milhão para um hospital, hein? Aí, por favor, Renato. Quando no último, agora eu não sei como deixa eu responder então assim de trás para frente. O último ano que eu fiquei na Câmara Federal, nós decidimos, eu e meu time que trabalhava lá, destinar a cota que a gente tinha de R$5 milhões para a área da saúde. A gente já sentia em 2010 que nós tínhamos problemas graves em Sorocaba e na região, na área da saúde. Então, nós conseguimos aprovar 5 milhões para, vamos ver se eu lembro dos 5, né? Hospital Santa Lucinda, GEPASSE, Banco de Olhos, Santa Casa de Misericórdia e Hospital Evangélico, eu falei? Tem mais um que eu já lembro já. Então foram 5 milhões. Não, evangélico não foi falado. Evangélico, então, é o quinto, evangélico. Então, 5 milhões. Eu não vou citar nomes, mas 2 perderam o direito de pegar R$1 milhão porque não apresentaram documentação. O Santa Lucinda apresentou a documentação, o Banco de Olhos apresentou a licitação, e só, né? Mais ou menos, deixa para lá. Mas agora, chegou nesse ano de 2013, porque ficou acumulada essas emendas, eles tinham que pagar um dia, porque foi aprovada, né? Então, quando se aprova a emenda, ela não volta porque fica contingenciada essa verba para o primeiro orçamento que puder abrigar tanto assim que o Santa Lucinda recebeu ainda esse ano,
Eu acho que o Banco de Olhos recebeu Mas o ela ano não passado. pode ser destinada a outra instituição, tem que ser Não, para tem aquela. que ser para aquela só. Ou para aquela cidade, se for Para o caso. Votorantim eu consegui, no meu tempo de deputado, R$1.750.000. Eu gravei esse número, veio bastante dinheiro, para pavimentação, para iluminação, para a área da saúde, para a área da educação. Agora eu não me recordo exatamente para quanto para cada um, mas foi um total de R$1.750.000. Toda essa verba já chegou aqui? Eu acredito que sim. Eu acredito que tenha chegado, Mas sim. no caso, como o senhor não está mais lá e aqui temos novos administradores, é possível saber os trâmites? Eles têm acesso a isso? Tem acesso sim. E é aberto, é transparente isso daí, né? Então eu fico muito feliz de estar. Ninguém sabe que isso fui eu que consegui algumas verbas para alguns locais, mas eu fico feliz de que tenha chegado e que tenha atingido aonde eu queria atingir, que é atender melhor a população de Votorantim. Vamos Mais perguntas gente aí? ligando. A Mariana Carvalho Dias Mello, do bairro Jardim Paulista, nos acompanha. José Costa, também do Jardim Paulista, mandou um abraço a todos e diz que não foi o Renato Amari que perdeu Sorocaba, mas Sorocaba que perdeu sem o Renato Amari. Eu fico feliz por isso aí. Muito obrigado. O João Alves, do Jardim Tatiana. Renato, o senhor imaginou que depois de 4 anos governando Sorocaba, o Lippe iria deixar de concorrer à reeleição para que o senhor concorresse só por gratidão? Houve um acordo que foi feito que seria eu o candidato e que foi rompido na hora oportuna. Então não era questão de gratidão, era um acordo. Era questão de um acordo que não foi cumprido. Iva Mesquita Cação, do bairro Monte Alegre. Abraço a todos do Debate dos Fatos.